dia, sexto ano. Vamos começar mais uma aulinha? Hoje a gente vai falar sobre ética, liberdade e responsabilidade. A gente tem que ter liberdade de tudo que a gente faz, mas a gente tem que ter ética e a gente tem que ter responsabilidade. Vamos acompanhar comigo a leitura do texto. A diferença entre moral e ética e as relações entre ética, liberdade e responsabilidade pautam uma extensa discussão fisiológica. Ética e a dúvida sobre a liberdade humana, somos livres para decidir ou determinados para os fatores externos. O que é ética? Qual a diferença entre ética e moralidade? Nós humanos não vivemos sozinhos. Há uma infinidade de relações que estabelecemos o tempo todo com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com colegas de escola e trabalho, entre outros. Todos nós somos singulares, temos vontade, pensamentos e modos de expressão diferentes. Foi para possibilitar a vida em comum, ou seja, a vida ao lado das outras pessoas, e para garantir que todas elas possam agir que, ao longo dos anos, apareceu a noção de ética. Nas conversas diárias, muitas vezes falamos de ética e moral, como se fossem palavras sinônimos. Embora tenham originalmente um sentido parecido, é possível diferenciá-los. A palavra moralidade vem do latim mors, significa costumes. Nós vivemos em uma sociedade que tem normas estabelecidas, que é o certo e do que é errado. Temos, por exemplo, a norma moral de respeitar a propriedade privada e se respeitamos, estamos agindo de forma moral. Se não a respeitamos, ou seja, se roubamos ou depredamos a casa de uma pessoa, estamos agindo de forma imoral. Da mesma forma, se determinada cultura considera que as pessoas devem vestir-se de algum modo, a pessoa se veste de acordo com agindo de forma moral, se não está agindo de forma imoral. Assim, podemos entender que a moral é um conjunto de normas ou valores por meio do qual as pessoas guiam seu comportamento. Segundo esses valores, suas ações são julgadas. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. E também podem ser questionadas e destituídas por muitos anos. No Brasil, por exemplo, as mulheres não puderam votar. Enquanto elas obedeciam silenciosamente, respeitavam a moral da época. À medida que as mulheres questionaram a moral, isto é, os motivos pelos quais eles não poderiam exercer o direito à vontade, eles promoveram um debate ético. Atualmente, as mulheres não apenas podem votar, como também exercem cargos políticos, ou seja, houve uma mudança de concepção de moralidade. A palavra ética vem do grego éticos, que significa modo de ser. A ética pode ser estendida por uma reflexão sobre o comportamento moral. Se existir um país onde usar guarda-chuva, seja considerado imoral. Compete à ética pensar sobre a origem dessa forma e quais os pontos negativos de não usar guarda-chuva, por exemplo. A ética, portanto, analisa os fatos morais a partir das noções de bem e mal, do justo e do injusto. Eles não diz de forma como as pessoas devem comportar-se, e sim pretende elaborar princípios da vida para orientar as ações humanas. Ética, liberdade e responsabilidade. A palavra responsabilidade, em seu sentido original, deriva do verbo latim respondere, responder. Quando falamos que algo é responsável ou tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que essa pessoa tem condições de pensar sobre os seus atos. Quando uma pessoa tem condições de pensar sobre seus atos, tanto no passado quanto nos do presente, ela pode escolher a forma como agir no futuro. Sobre isso, dizemos que a pessoa tem liberdade, mas os filósofos não chegam a um consenso respeito da liberdade humana. Então, gente, aqui é um pouco falando sobre a ética, liberdade e responsabilidade.
No texto falou um pouco, quando vocês forem ler todo o texto, vocês vão ver. Antigamente, as mulheres não tinham vez, né? Tinham que ficar caladinha. Até, gente, de primeiro, só quem trabalhava eram os homens. As mulheres tinham que ficar em casa, cuidando dos filhos e da casa. Elas não tinham direito de se expor, de falar. Elas eram mantidas em casa. Era o direito, era a ética. Se uma mulher decidisse trabalhar fora, já era imoral, já era errado, já saía fora da ética. Mas hoje está totalmente mudado. A mulher segue os mesmos passos do homem. A mulher trabalha, a mulher estuda, hoje tem mulher prefeita, hoje tem mulher deputada, tem mulher senadora, tem mulher de todo tipo. Hoje as mulheres também estão seguindo os mesmos passos dos homens. Então, gente, hoje foi mudado tudo. Hoje não é mais imoral, hoje é a ética, hoje é responsabilidade. A mulher ela trabalha, a mulher ela cuida de casa, a mulher ela tem filhos, mas ela também tem sua responsabilidade. Agora a gente vai responder a nossa atividade. Uma atividade com 8 questões que eu fiz para vocês. Vamos lá. Na primeira questão diz assim: nós humanos não vivemos sozinhos. Que infinidade de relações que estabelecemos o tempo todo de acordo com o texto. Que infinidade de relações que estabelecemos o tempo todo. Com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, colegas da escola e trabalho, entre outras. Que afinidade de relações estabelecemos o tempo todo de acordo com o texto. Com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com colegas de escola, trabalho e entre outros. Segunda questão. O que é ética? Qual a diferença entre ética e moral? Você vai dizer o que é ética e qual a diferença entre ética e moral. Somos livres para decidir ou determinados fatores estéticos. Gente, essa resposta é pessoal. Você vai responder o que é ética e qual a diferença entre ética e moralidade. Você lendo o texto, você vai conseguir responder. Essa resposta é bem pessoal, certo? Como as normas morais variam? Como é que as normas morais variam? Variam a depender da cultura e do período histórico. E também pode ser questionadas e destituídas. Como as normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. E também pode ser questionadas e destituídas. Certo, gente? Na quarta questão, como pode ser entendida a palavra ética? Como pode ser entendida a palavra ética? Como reflexo sobre o comportamento moral. A gente tem 3 respostas, mas a resposta correta é como reflexo sobre o comportamento moral. Quinta questão. Como deriva a palavra responsabilidade em seu sentido original? Deriva do verbo latino respondere, responder. Como deriva a palavra responsabilidade em seu sentido original? Deriva do verbo latino respondere, responder. Como seria a liberdade para Helvétius? Como seria? Seria uma espécie de ilusão, pois há um aspecto biológico do qual não se pode escapar e, sobretudo, um aspecto jurídico. Olha aí, gente. Na sétima questão, o que é que diz a sétima questão? Dê 2 exemplos que Sartre escreveu de acordo com o texto. O que foi? Tem 3, mas eu só quero 2. Um diz, não há determinismo, logo o homem é livre para decidir. Se é livre para decidir, não há desculpas ou justificativas para as ações do homem. Ele só age de tal modo quando quer agir assim. Por ser livre, o homem é responsável por tudo o que faz. Então são essas 3. O último é por ser livre, ele é responsável por tudo que faz. Então você só vai dar 2 exemplos que Sartre escreveu de acordo com o texto. E na última questão,
Qual o nome dos pensadores que defendem a relação entre liberdade e determinismo? Spinoza e Marx e Ângelo. Qual o nome dos pensadores que defendem a relação entre liberdade e determinismo? Entre os pensadores que defendem a relação entre liberdade e determinismo são o holandês Spinoza e os alemães Marx e Ângeles. São esses, viu, gente? Pois tá aí o nosso texto, é só ler. Quando vocês conseguirem ler, vocês vão conseguir responder bem direitinho a nossa atividade, que está muito fácil. Viu, gente? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!